Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Jó, capítulo 14, versículo 7. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de pregar no último dia da campanha, agradecer ao pastor e dizer que é uma honra pregar diante de tantos homens e mulheres de Deus. Aleluia. Jó, capítulo 14, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia, podeis vos assentar? Aleluia, falar de Jó é falar de um homem que era um homem que Deus, o próprio Deus, deu testemunho dele. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, um homem íntegro e que se desviava do mal. Mas houve uma ocasião em que Satanás se apresenta diante da presença de Deus. E ele fala para Deus: por acaso é de balde que Jó te adora? Por acaso Jó não está cercado de bênçãos? Jó era um homem muito rico, era um homem que tinha os seus empregados, era um homem que tinha os seus filhos. Mas ali naquele momento Satanás está acusando de Deus de estar dando a Jó bênçãos, e por isso que Jó, ele era temente a Deus. Mas naquele momento, quando Satanás está acusando a Deus de cercar Jó de bênçãos, Deus fala assim para Satanás: pode tocar, e tu verás se ele blasfemará de mim. Naquele momento, Deus autorizou Satanás a tocar na vida de Jó. Em um só dia, Jó ele perde suas finanças, Jó ele perde todos os seus filhos, Jó ele perde os seus empregados. E em um só dia, como diz um louvor, tudo pode mudar, em um segundo a dor apareceu. Em um só dia a desgraça bateu na vida de Jó. Mas eu quero dizer para você desde já, aquele homem reto e temente, íntegro, que se desviava do mal, quando todas essas desgraças chegaram na vida de Jó, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, porque era um costume dos judeus. Ele lança cinza sobre a sua cabeça e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Aleluia. A palavra do Senhor diz que em nenhum momento Jó peca contra Deus. Mas em uma outra oportunidade, Satanás se apresenta diante novamente da presença de Deus. E ele fala: deixe que eu toque na saúde de Jó. E ali naquele momento Deus fala: pode tocar na saúde de Jó. E imediatamente Satanás toca na saúde de Jó, e ele é cometido de uma chaga maligna. E aquela chaga tomou todo o seu corpo, a ponto dele ter que se coçar com cacos de telha. Ali, agora, naquele momento, Jó não tem mais saúde, Jó não tem mais dinheiro, Jó não tem mais seus filhos. E naquele momento de desespero, quem sabe um desequilíbrio emocional, a mulher de Jó chega diante da presença dele e pergunta a ele: ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala para ela, fala como uma louca: por acaso nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Aleluia. Naquele momento, Jó ainda exalta a Deus com mais veracidade. Eu até entendo que naquele momento a mulher poderia estar desequilibrada, porque o amor de mãe é um amor muito forte. Aquela mulher tinha perdido 10 filhos. A gente julga, às vezes, a dor do próximo, mas é só quando a gente está vivendo aquela situação para a gente compreender como doeu para aquela mãe perder, enterrar 10 filhos no mesmo dia. Mas Jó não. Jó, ele não blasfemou de Deus. Aquela mulher, de repente, foi usada por Satanás, porque a intenção de Satanás era: se eu tocar, Jó blasfemará de ti. Mas Jó não blasfemou. E Jó, ele passa por um processo difícil. Agora que Jó ele já não tem mais nada,
A Bíblia diz que os amigos de Jó, eles vêm de longe, vêm até a presença de Jó. E eles começam a indagar a Jó, eles ficam, a princípio, em silêncio, vendo a desgraça de Jó, vendo o sofrimento de Jó, e eles não têm palavra alguma para dizer, mas quando eles começam a dialogar com Jó, eles começam a tentar entender o porquê que Jó estava passando por aquela situação. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, há situações que nós passamos que não conseguimos compreender, porque é a vontade permissiva do Senhor, e naquele momento eles começam a tentar achar respostas. E um dos amigos de Jó, ele fala para Jó: verdadeiramente você está passando por essa situação é porque você não está na presença de Deus. É porque há uma teologia errada e que se prega muito hoje, que para estar bem com Deus, tudo tem que estar bem. Mas isso não é uma realidade, porque muitas vezes você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode estar na presença do Senhor e ainda assim você ser provado. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregava a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele morre apedrejado, mas quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para os céus, e ele começa a contemplar os céus abertos, e ele vê o Senhor, aleluia, sentado no seu trono, aleluia. Essa teologia de dizer que para você estar bem com Deus, você não pode passar luta, é uma mentira. E uma outra indagação dos amigos de Jó é dizer para ele assim: se você não estiver bem financeiramente, você também não está na presença de Deus. Outra teologia errada, há uma teologia da prosperidade distorcida. A verdadeira prosperidade não é ter bens materiais. A verdadeira prosperidade não está associada a coisas. A verdadeira prosperidade significa prosseguir e avançar. É uma ausência de necessidade. É você precisar de um remédio e Deus providenciar, ou até mesmo não permitir que você passe uma enfermidade. É todas as suas necessidades serem supridas no momento exato. Essa é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é ter paz dentro de casa. A verdadeira prosperidade é você olhar para os teus filhos e você ver que eles estão com saúde. Essa é a verdadeira prosperidade. Mas ali naquele momento, Jó estava passando por uma situação difícil. E eles acusam, aquele amigo de Jó acusa: você não está bem com Deus, é por isso que você está passando por isso. Eu me lembro que há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu comecei a indagar com Deus e falar assim: Senhor, os meus filhos já estão crescendo. Eles já estão ficando adultos. Senhor, como que eu vou pagar uma faculdade para os meus filhos? Deus falou comigo na minha casa, ouvindo louvor e orando ao Senhor. Deus falou: filha, lembra do rico e do Lázaro? O rico, aqui na terra, ele desfrutava de muitas coisas, mas Lázaro passava necessidade, ele passava por escassez. Mas quando ele partiu para a eternidade, ele foi consolado. Irmãos, aqui na terra tudo é passageiro, mas na eternidade você não vai sentir falta de nada. Aqui na terra você pode não ter onde morar, aqui na terra você pode não ter o que vestir, o que comer, mas lá na eternidade Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Lá não haverá pranto nem dor, não haverá necessidade. Aleluia, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E o outro amigo de Jó, ele acusa Jó de ser negligente, de ser omisso, de não ajudar as pessoas. E eu aprendi, conhecendo mais a fundo a história de Jó, que Jó era um homem que ajudava as pessoas. Ele fala: por acaso eu não ajudei o órfão, por acaso eu não ajudei a viúva. Mas naquele momento ele não tinha mais condições de ajudar. E os amigos, ao invés de consolar, Jó fala assim: os meus amigos, as suas palavras são duras. Porque em momentos de tribulação, muitas pessoas, eles não têm palavras de consolo, ele tem palavra de acusação. E naquele momento as palavras dos amigos de Jó eram duras, feriam a alma de Jó. O amigo fiel, aquele que precisava ser consolado, aquele que precisava de palavras de conforto, agora ele recebe palavras que ferem a tua alma. E é tão interessante que Jó, ele além de tudo, a Bíblia diz que os seus servos, aqueles que não tinham morrido, na ocasião em que ele perde os seus bens,
A Bíblia diz que os seus servos desprezavam a Jó. A Bíblia diz que os servos não obedeciam mais a Jó e quando passavam por ele balançavam a cabeça, porque agora Jó está moribundo, fedendo, e a Bíblia diz que o seu hálito fedia a ponto da sua esposa não suportar. E os seus servos passavam e balançavam a cabeça. Não se iluda com o mundo. Muitas pessoas vão te amar, vão gostar de você pelo que você tem, não pelo que você é. Mas Jesus, Ele conhece o teu interior. Ele conhece quem é você por dentro. Aleluia. Eles balançavam a cabeça, mas quando Jó tinha posses, quando Jó era rico, eles eram obedientes. Mas agora Jó está no monturo. Mas Deus, Ele levanta o pobre do pó e do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Deus exalta o humilhado. Deus abate o exaltado, mas exalta o humilhado. Deus levanta aquele que está caído. Deus muda a história daquele que está derrotado. Aleluia. E no versículo 14, a qual lemos, Jó, ele vai se comparar a uma grande árvore, uma árvore frutífera. É tão interessante, irmãos, o meu avô, ele plantava árvores no nosso quintal. E lá tinha pessegueira, tinha pessegueiro, tinha figo, tinha pé de laranjeira, tinha várias árvores. E algumas vezes, macieira, o meu esposo lembrou, e algumas vezes o meu avô, ele podava uns galinhos, às vezes ele até enxertava naquela árvore, mas ele podava os galinhos para que aquela árvore viesse a dar mais frutos. Mas ali naquela ocasião, a Bíblia diz que Jó, ele foi uma árvore cortada. Foi uma árvore cortada por Satanás, com a permissão de Deus. Ali ele não foi podado. Quando se poda, é para que o galho da árvore ele venha dar mais fruto, para que ele não fique pesado, o fruto, e quebre aquele galho, para que aquele galho venha ter mais força. Mas naquele momento, Jó, ele diz, eu era uma árvore e eu fui cortada. A árvore, ela pode nos dar muitas coisas. A árvore, você pode usar os galhos, você pode fabricar móveis, você pode usar o fruto, do fruto você pode tirar polpa, você pode fazer bolo, você pode fazer uma torta, você pode espremer aquela fruta, você pode fazer um suco. Da mesma fruta você pode tirar semente, você pode plantar e você vai ter mais árvores, vai ter mais frutos. Uma árvore frutífera é uma coisa mais linda. Por isso que Jesus um dia ele se depara com uma árvore seca que não dava frutos, e ele amaldiçoou aquela árvore, porque a árvore ela tem que dar frutos. E se dói uma árvore, todo mundo fala, uma árvore só leva pedrada quando ela dá fruto. Mas imaginem agora uma árvore dando fruto. Ela foi cortada. Ela foi cortada no tronco. Só ficou a raiz. Aos olhos de todo mundo, Jó foi cortado. E ele morreu, porque a Bíblia diz ali, ainda que o seu tronco envelheça no pó, e ali a sua raiz envelheça, o seu tronco venha morrer, mas ao cheiro das águas brotará novamente. Jó, ele foi uma árvore que foi cortada lá no tronco. Todo mundo que olhava dizia assim, Jó está morto, acabou a história de Jó. Mas as pessoas só olhavam a árvore por fora. Eles não observavam que dentro da terra tinha uma raiz. Aleluia, podem cortar a tua árvore, mas ninguém corta a tua raiz. Aleluia, Jesus. A tua raiz está escondida. A tua raiz, sabe o que é? É as lutas que você passou e ninguém viu. É o teu quarto, quando você entra no teu quarto e fecha a porta e começa a orar. Ninguém está vendo, ninguém está observando. É a humilhação que você passa, é o choro pelas madrugadas, é o jejum que você faz lá na tua casa. É quando você está buscando a presença do Senhor e ninguém está vendo.
crescendo. Ali a tua raiz está crescendo. A raiz, ela não cresce para fora, ela cresce para baixo. Ela vai entrando na terra e ela vai ficando forte. Irmãos, o crente, o servo de Deus fiel e verdadeiro, ele não cresce para cima, ele cresce para baixo. Quanto mais você dobra os seus joelhos e se humilha na presença do Senhor, mais você cresce. Quanto mais você desce, mais você cresce. Aleluia. A tua raiz está escondida. Aleluia. Todos olham o seu tronco, os seus frutos. Todos olham os seus galhos, mas ninguém vê a tua raiz. Ninguém vê de onde você veio. Ninguém conhece a minha raiz, ninguém conhece a raiz do pastor, ninguém conhece a raiz da pastora. É só Deus é quem conhece, só Deus é quem conhece a tua intimidade, é só Deus é quem conhece a tua história, aleluia. Mas ali aquela árvore foi cortada, aleluia. Mas ao cheiro das águas ela brotará de novo, aleluia. Corta-se a árvore, mas ao cheiro das águas brota novamente. Jó foi cortado. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi cortado da terra dos viventes. Jesus é a videira verdadeira, aleluia. E ele foi cortado da terra dos viventes. Mas quando ele foi cortado, a Bíblia diz que quando ele morre na cruz do Calvário, os soldados, eles transpassam uma lança do seu lado. Naquele momento que eles transpassam a lança, a Bíblia diz que verteu água e sangue. Aleluia! Sangue para perdão dos pecados. E água que é o símbolo da presença do Espírito Santo. Jesus te perdoou, Jesus te lavou e ainda te deu a presença do Espírito Santo. Aleluia! Quando Jesus, ele chega diante da mulher samaritana, a Bíblia diz que ele tem um diálogo com aquela mulher. E aquela mulher, ela fala, eu percebo que tu és um profeta. Jesus, ele fala para ela, mulher, se tu soubesse, mulher, quem que te pede água, tu me pedirias água. E ele diz assim, eu te farei brotar, eu farei brotar dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia, a água está dentro de você, aleluia. Ainda que você pense assim como Jó, como que eu posso agora cortado dar frutos? Jó foi cortado, Jó agora não pode fazer obra social, Jó agora não pode pregar de repente, porque a Bíblia diz que ele era um homem que fazia obra, que cuidava das pessoas, que ajudava as viúvas, mas Jó agora não pode mais fazer isso. Mas dentro dele havia uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, não adianta, é muito válido essa campanha? É pela fé? Mas não adianta você trazer a tua água hoje, se dentro de você não tiver uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Sabe o que essa fonte vai fazer sobre a sua vida? Vai fazer você produzir frutos, vai fazer você produzir mais e mais na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa fonte está dentro de você, a presença do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jó, ele não blasfema de Deus. E a Bíblia diz no versículo 42 que Jó, ele ora pelos seus amigos. Sabe o que eu acho interessante? Não foi... A Bíblia diz que Jó, quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas é interessante, irmãos, não foi porque ele orava pelos amigos, mas foi porque ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. De repente, esse ano você passou tanta luta, tanta prova, e você nem tem expectativa para o ano de 2020. Eu quero dizer para você, eu também fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas brotará. A tua árvore vai brotar nesse ano de 2020. Você vai ter muita história para contar, muito fruto. Você vai dar muito fruto na presença do Senhor. A tua árvore vai florescer. A tua árvore vai crescer novamente. E o nome do Senhor
meu Jesus será glorificado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, como meu esposo falou, este ano de 2019 foi um ano muito difícil. Até a gente observa as notícias. Como foi um ano de desgraça, como foi um ano de acontecimentos, de tragédias. É Deus balançando o seu povo, dizendo, olha, eu estou voltando. Jesus está voltando, acorda, igreja. Foi um ano difícil para mim também. Nós passamos grande dificuldade, eu e meu esposo. E eu quero também agradecer ao pastor e a pastora. Muitas vezes o meu esposo vinha aqui pedir cesta básica, porque estava faltando comida lá em casa. O esgoto da casa estourou. A bomba queimou, a geladeira estragou, tivemos que emprestar do vizinho. Tantas coisas aconteceram, meu cunhado veio de surpresa, chegou lá em casa, aí ele falou assim... eu fiz um cafezinho, ele falou assim, me traz um paninho de louça para mim pegar o café. Eu peguei uma camisetinha da Giovana com toda a vergonha e eu entreguei para ele. Ele falou assim, isso aqui não é um pano de louça? Isso aqui é uma camiseta. Eu falei, cunhado, eu não tenho pano de louça. Mas eu comecei a orar. E um dia eu deitei chorando e mais ou menos 3 horas da madrugada. Eu falo isso com temor e tremor ao Senhor. Eu falei, Jesus, olha a minha situação, muda a minha história. E Deus me deu uma experiência muito grande. Pastor, como eu já falei, eu falo com temor e tremor. Um anjo visitou a nossa casa. E a palavra do Senhor diz, cuidai-vos da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Eu tenho base bíblica para dizer. A Bíblia diz que Ló, ele foi visitado por anjos. E era tão corrompida a raça humana a ponto dos homens quererem se relacionar com os anjos. Mas naquela madrugada, ele trouxe uma mensagem para mim. E eu falava com ele, e eu levei ele em cada cômodo da minha casa. E eu mostrei o quarto dos meus filhos. Eu falei, os meus filhos dormem no chão. E ele falou assim, amanhã mesmo Deus muda a tua história. E cada cômodo da minha casa que ele visitou, ele falava, amanhã mesmo Deus muda a tua história. Irmão, Jesus está fazendo uma mudança. É um giro, não é de 360 graus, onde você volta no mesmo lugar. É um giro de 180 graus. Deus está mudando a minha história. Deus está mudando a minha vida, irmãos. É tanto milagre, é tanta coisa para contar. Há mais ou menos um ano atrás, eu falei para o meu esposo, amor, a gente está passando dificuldade. Ele falou, eu falei com o irmão do mercadinho para a gente comprar no mercadinho. Aí eu fui orar a Deus de madrugada na minha casa. Eu falei, Senhor, depois de tantos anos, por que o Senhor me permite comprar no mercadinho? Aí Deus falou comigo naquela madrugada. Deus falou, filha, eu quero abençoar o irmão do mercadinho através da tua vida. Eu falei, como assim, Senhor? Deus falou comigo, há uma unção de prosperidade na sua vida e na vida do seu esposo e na vida dos seus filhos. Eu falei, Senhor, eu não entendo. Ele falou, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus falou comigo que através da minha vida Deus ia abençoar o irmão do mercadinho. Aí o irmão falou assim para o meu esposo, pastor, compre aqui. O senhor paga como o senhor puder. Mas eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, meu Deus, a conta está subindo. E foi subindo, e foi subindo. Mas Deus nos deu vitória. Eu consegui pagar a conta do mercadinho. O irmão está prosperando. Deus falou, por causa da generosidade dele, eu vou prosperar a vida dele. O irmão já trocou de ponto. E esses dias eu entrei no mercadinho. Deus falou comigo, fale para ele. Eu ainda não falei, mas eu vou falar. Fale para ele que não vai só ficar neste comércio. Eu vou prosperar muito mais ainda a vida dele. Aleluia. Jesus muda o cativeiro. Jesus muda a história. E eu quero ser rápida porque as horas se passam. Eu só quero contar mais uma coisa que aconteceu na minha vida. Nesse período eu estava doente. Eu estava com problema de saúde. O meu emocional estava abalado. Eu sentia tremor. Eu sentia minhas mãos começavam a tremer.
tremer, o meu peito, eu sentia dor no peito, falta de ar, eu não conseguia dormir à noite, eu não conseguia memorizar os louvores, eu não conseguia memorizar a palavra, eu lia a palavra, dali 5 minutos eu não lembrava o que eu tinha lido, eu estava passando por uma situação emocional, eu não estava bem. E também quando me dava crise, os dedos dos meus pés se entortavam, irmãos. Se entortava tudo, a ponto de eu dizer, amor, faz massagem nas minhas pernas e nos meus pés. E o meu esposo fazia massagem e voltava ao normal. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me levantei porque a Bíblia diz, se coloca de pé e eu falarei contigo. Eu me levantei, eu falei, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Toca, Jesus, na minha saúde. E Jesus tocou na minha saúde, irmãos. Eu não fui para o hospital, eu não precisei tomar medicação. E hoje eu estou bem para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia. Jesus tocou na minha saúde, Jesus tocou na minha casa, Jesus tocou nas minhas finanças, e eu glorifico o nome do Senhor, aleluia. Leva o celular lá, por favor, aleluia. Você crê? Você crê que Jesus pode mudar a sua história ainda este ano? Jesus enviar a providência lá na sua casa, aquilo que você precisa, a cura que você precisa, a mudança no teu casamento, no teu ministério. Eu vi Jesus mudar a minha vida, o meu cativeiro. Jesus vai mudar o seu também, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia, louvado, engrandecido sejas o nome do Senhor. Jesus mudou a minha vida. Eu ainda falei para o meu esposo, amor, Deus abriu uma porta para você, mas eu sinto que ainda não é essa porta que nós vamos passar. Porque a porta que Jesus vai abrir ainda é uma muito maior. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer coisas muito maiores. Irmãos, até o SBT foi filmar meus filhos ali. Eu não sei dizer o porquê, mas é milagre, irmãos. Jesus está fazendo coisas extraordinárias na minha vida, irmãos. Tudo para honra e glória e louvor do nome santo dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, diga, Jesus, mude o meu cativeiro. Quem sabe você é uma árvore que foi cortada, mas ao cheiro das águas brotará de novo. Jesus vai fazer milagre na sua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Erga o volume, por favor, do playback. Aleluia. Creia que Jesus muda a tua história. Jesus muda a tua história, aleluia. Xarabacanta, ramanaya, solda, ramanaya. Cortar a árvore cheia de vida, cortar, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou a raiz, mas Deus diz tem vida aí. Se casa envelhecer,
Jesus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se cada envelheceu na terra sua raiz. Aleluia. Ora, show de cantarabadaí. Ouça bem o que Deus diz pra você. Show de rabadaias. A alegria vai chegar naquela casa, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. Olha a água aí, olha a água aí regando, olha a água aí regando a tua raiz. Choreme cadarias, ore cadarabachou, neias tu. A água está regando a tua raiz. Choreme cadarabaias, ore miasto condarabaias, soldarabaias, ore canchorabaias. Restaurou a minha vida e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar essa promessa. E dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se cada envelheceu na terra sai. Ouve o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que te diz nessa noite: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Coloca a mão no teu coração. Tudo novamente, tudo vai voltar ao seu lugar. Todo sofrimento é permissão de Deus, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Você não entende. Você não entende por que tanto sofrimento, mas é para honrar o nome de Deus. Oh, recanto, rebaixai. Mas não o cheiro das águas, e Deus minha vida eu fui mármore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério. Deus levantar. Deus quer levantar ministério. Ministério que está morto. E minha família, Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e minha família, Deus salvar. Deus falou comigo que Ele está levantando ministérios que estão mortos aparentemente, mas você ainda tem raiz. Você ainda tem raiz e ninguém está vendo a tua raiz. Viram seus frutos, viram seu tronco tombar, seu tronco morrer, envelhecer, mas ninguém está vendo a tua raiz. Você ainda tem raiz. Deus vai restituir teu ministério. Deus vai te levantar com poder e autoridade. Deus vai restituir tua família, teu casamento, a tua saúde. Aleluia. Eu não quero me alongar, quero passar para o pastor. Obrigada pela oportunidade. Meus irmãos, nós
Queremos saber se há